Minha vida profissional, fui jornalista de República, do Jornal República, durante 2 ou 3 anos. Daí passei para o Jornal A Luta, ligado ao Partido Socialista. E depois daí passei para a ANOP, Agência Noticiosa Portuguesa. Depois para a ANP, Notícias de Portugal. E finalmente para a Lusa, que ainda existe hoje, felizmente. E já está reformado hoje em dia? Já. Ok. Mas também tem o curso de advocacia, Sim. é isso? Ok. Licenciado em Direito, sim. Chegou a exercer? Não, muito pouco. Ok. Não, foi jornalista a minha vida, foi... Foi jornalismo, dedicado ao jornalismo. Perfeito. Então diga-me uma coisa, Sr. Vasco. Indo aos meandros da sua infância, como se costuma dizer, onde é que passou a sua infância? Foi aqui em Leiria? É aqui em Leiria. Em Leiria. Como é que era Leiria à altura da sua infância, em termos sociopolíticos e sociais? Era uma cidade pequenina, simpática, não havia muita gente. O que é que havia em Leiria? Havia a Lísia, havia a Esplanada, havia o teatro, ainda havia o teatro. Por trás do teatro, a Avenida Heróis de Angola acabava aí. Portanto, Leiria, comparada com a Leiria de hoje, acho que era uma aldeiazinha na altura, não é? Como é que as pessoas viviam nessa altura? Em que circunstâncias? Viviam razoavelmente. Não havia assim pobreza, não havia pessoas a pedir na rua, não havia nada disso. Acho que as pessoas viviam normalmente. Pronto. Havia classes altas, classe média, uma grande classe média, muitos comerciantes. Pronto. Acho que nos arredores de Leiria vivia-se muita agricultura, não é? Era isso, havia as indústrias também. Não é? Perfeito. Então, aproveitava para lhe perguntar qual era a principal ocupação profissional das pessoas aqui de Leiria. Se era agricultura, se era indústria, se era comércio? Eu acho que era mais comércio. Pessoas que viviam mesmo em Leiria, não é? Certo. Acho que era mais comércio. Porque o Sr. Vasco vivia mesmo aqui na cidade de Leiria. Na Praça do Tricolor. É na parte central de Leiria? Sim. Na zona histórica ou já foge à zona histórica? Eu acho que é a zona histórica. Por trás é a zona histórica, acho eu. Não é? Perfeito. A rua direita fica logo ali atrás. Perfeito. Então, e quando é que começa a perceber-se da importância do seu pai aqui na região? Isto ainda antes do 25 de Abril? Muito antes. Muito mesmo muito antes. Havia episódios curiosos. Como é que ele era convidado para X coletividades? Portanto, eu devia ter uns 10 anos, sei lá, eu era o Benjamin da família, né? 8 anos, sei lá. Então ele ia, Vasco, vais comigo à Figueira da Foz? Então, pai, então, mas o que é que o pai vai fazer à Figueira da Foz? Pá, convidaram para uma conferência e tal. Então, e o que é que o pai vai falar? Não faço ideia. Eu aí fiquei, não é? Meus 10 anos. Não faz ideia, não. Então, o meu pai tinha uma grande capacidade intelectual. Ele sempre leu muito, foi uma pessoa que se interessou. Literaturas, filosofia, para essas coisas todas. Então chegava lá a esses sítios e as pessoas diziam, olha, fala aí sobre pintura. Ele estava 2 horas a falar sobre pintura, ou sobre literatura, fosse o que fosse. Ele queria ir, ele gostava de conviver. Apesar de parecer um homem austero, era um bom vivant, gostava das pessoas, gostava de viver. Então ia a tudo. Pronto. E o seu pai era muito ligado ao meio oposicionista do regime, não era? Era. Conte-nos um bocado do percurso do seu pai nesse nível. O meu pai, quando era mais novo, portanto não vivia em Leiria, né? Vivia lá para Lisboa. Fundou 2 partidos políticos, que agora não me recordo o nome. Partido Republicano, qualquer coisa. Depois ligou-se ao Partido Socialista, na clandestinidade, aqui em Leiria, já vivia aqui em Leiria. Eu não quero dizer que ele era o chefe da oposição, porque havia pessoas, se calhar, até mais qualificadas que ele, não é? Mas o escritório dele era um escritório de oposição, onde entravam todos os partidos, que não havia. Naquela altura só havia um partido, que era o Partido Comunista Português, organizado, não é? Porque o Partido Socialista foi um pouco antes do 25 de Abril, não é?
Portanto, ele convivia com toda a estirpe, até pessoas de direita, porque era uma pessoa que entrava em todos os círculos, não tinha problemas, sabia conviver, sabia dialogar, sabia... Portanto, era uma figura consensual. Exatamente. Perfeito. Acho que é mais isso. Que era advogado. E diga-me uma coisa. Há pouco confidenciava-me que o seu pai foi advogado do Henrique Calvão no processo. Foi advogado durante 6 anos do capitão Henrique Calvão e pronto, o que eu me lembro do meu pai dizer do Henrique Calvão é que era um homem com uma inteligência extraordinária. E pronto, e assistiu e viu, porque ele tinha como advogado, tinha que ir ao Hospital Santa Maria, onde ele estava preso, onde estava a PIDE, onde estava isso tudo. Então assistiu mais ou menos ao descalabro físico, mental e psíquico do capitão Henrique Galvão. O capitão Henrique Galvão era para ir a um julgamento, acho que era o meu pai advogado dele e um outro, não lembro o nome. E ele disse, eu não vou, acabou, não vou a julgamento nenhum. Pronto. Então, se não vai a julgamento nenhum, a gente deixa... Não vale a pena continuar como seu advogado. Mas continuaram amigos, fizeram ali uma grande amizade. Então o capitão Henrique Galvão conseguiu evadir-se da prisão do hospital Santa Maria, que era a prisão de Santa Maria. Conseguiu evadir-se, disfarçou-se de marçano, um barrete na cabeça, lá conseguiu fugir, não sei como, fugiu para a Embaixada Argentina, suponho. Uma vez, o meu pai tinha um julgamento no Algarve, comprava jornais todos. Então, quando viu que ele... Aí o seu pai só soube da invasão do Henrique Calvão pelo jornal? Foi. Pois, porque entretanto achou-se que tinha a vida profissional dele. Claro, claro. E soube que ele tinha... agora não me lembro bem, se fugido para a Embaixada Argentina ou se já tinha fugido para o Brasil. Eu acho que foi mais para a Embaixada Argentina. Quanto ao general Humberto Delgado, há certas coisas, não vale a pena estar ali, que demora muito tempo. Quando o general Humberto Delgado está no Café Chaves de Ouro, a Comissão Nacional dele, uns diziam que eram a favor de demitir o Dr. Oliveira Salazar, e outros eram não demitir tem calma e tal, não sei o quê. Ele chamou o meu pai à pressa, não sei se o meu pai estaria em Leiria, e chamou à pressa para ter uma palavra dele. O que é que ele dizia? Vasco, os gajos são a favor, os gajos são contra, o que é que tu achas que posso fazer? Então, meu pai, pronto, resumido em nós, diga o que o seu coração quer dizer. Depois, no outro dia, obviamente, mito. Então, ou seja, antes do general Humberto Delgado ter proferido essa frase que ficou até famosa, aconselhou-se com o seu pai. Sim. Antes de a proferir. Está aqui no livro. Curioso. Depois chamou o meu pai urgentemente a Lisboa para saber a opinião dele. Mas o seu pai era uma espécie de assessor político do general Humberto Delgado, é isso? Não sei. Ou era só um conselheiro, pronto? Conselheiro, pronto, fazia parte da Comissão Nacional. E havia uma certa amizade entre os dois, não é? Claro. E agora, porque é que ele chamou o meu pai à última da hora? Porque é que, também não sei, não é? Quer destacar mais alguma figura, assim, que o seu pai tenha lidado ou ajudado profissionalmente? O meu pai ligou com toda a inteligência portuguesa da altura. O Jaime Cortesão, sei lá, tantos e tantos. Azevedo Gomes, António Sérgio, Vieira de Almeida. O meu pai deu-se com a inteligência toda da altura, né? Era um homem que se interessava. Além de terem muitos companheiros de luta, todos eles lutaram contra o saladarismo e contra a ditadura, né? E era assim. Por exemplo, aqui não sei se posso dizer, faça favor. Aqui nas memórias dele, aqui vai ser um bocadinho grande. Isto foi feito pela Europa América e está aqui um depoimento muito engraçado.
Faça favor, Sr. Vasco. Acho que foi o Leão de Castro que fez. Eu vou ler, não se posso ler. Faça favor, faça favor. Costa Gama Fernandes é uma das mais qualificadas testemunhas da nossa história recente. Figura conhecida da resistência antifascista, interveio pessoalmente em todos os grandes momentos da luta contra a ditadura. E nem reveses, nem contrariedades fizeram esmorecer a força do seu ânimo na defesa da liberdade contra o arbítrio de uma tirania cega e feroz. A partir de recordações pessoais, este livro de memórias é, pois, e sobretudo, uma evocação da vida trajetória do país nos últimos 50 anos. Os factos dos homens vistos por quem esteve dentro dos acontecimentos, não como espectador passivo, mas como participante ativo. As grandes figuras da luta contra o regime, Quintão Meireles, Norton Matos, Henrique Alvão, Humberto Delgado. E a face desconhecida do seu combate. Há muita coisa aqui que não é. Pronto, mas mais a seguir diz assim: de onde resulta, sobretudo, a estatura moral do seu autor. Um homem que disse não à ditadura. Já agora, aproveitando esse certo que acabou de nos ler, quer-nos contar assim algum episódio escondido, como estava ali narrado? Só lendo. Mas algum assim que lhe venha à memória ou à cabeça? Há assim algum que se destaque? Olha, escondido, posso falar do 25 de Abril. Então já lá vamos ao 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, queria-lhe ainda antes perguntar se tem memória ou algum tipo de recordação dessas reuniões que se faziam no escritório do seu pai. Eu não ia às reuniões, porque era um miúdo pequeno, não é? Claro. Mas lembro uma vez, o meu pai tinha assim uma certa laranja, uma reunião. Eu também quero falar de outra coisa do Humberto Delgado. Faça favor. Houve lá uma reunião, uns tipos aplaudiram com os pés, não, uns tipos sapatearam, outros aplaudiram com os pés. O meu pai disse, olha, tanto agradeço os aplausos de baixo como os aplausos de cima. E então, com o que é que eu queria dizer? Com o general Humberto Delgado, ele esteve aqui em Leiria na campanha eleitoral, e houve lá um jantar em casa do meu pai. Eu era puto, olhava para o general Humberto Delgado como se fosse um deus. Claro. E com aquela estrutura militar também, não é? Então houve os discursos, não é? E há um tipo que chega ao pé do meu pai e diz assim: ó Vasco, este gajo que vai falar é um grande fascista. Um grande fascista. É. Mas está com o general, é? Está. Então é cá dos nossos. Resolveu? Mas era fascista ou não? Sei lá, não sei. Tipo, é que o avisou, não sei se o gajo era fascista, era de direita, devia ser, não é? Mas na altura... O general também veio do tempo da... Claro. Mas na altura também o que importava era retirar Salazar do poder, não é? E se fosse através do Humberto Delgado... Exatamente. Que seja. Okay. E quase que o tirou. Claro. Até foi azar, foi miseravelmente assassinado em Vila Nova de Alfresno por uma brigada da PIDE, deu-lhe um tiro e esfaqueou a secretária dele, a Arargia Campos, brasileira. Pronto, foi uma coisa horrível. E como é que o seu pai reagiu à morte de Humberto Delgado, lembra-se? É triste, é evidente. Claro. Com tristeza, não é? Profunda tristeza. Já agora, como é que as pessoas em Leiria olhavam para o seu pai? Nessa altura? Não sei. Isso é uma pergunta difícil, porque as pessoas pensavam que o meu pai, como era muito alto, não se ria muito, parecia um homem muito austero, mas não era. As pessoas vinham falar com ele à vontade, não tinha problemas. Acho que ele, isso aí, nesse aspecto. Ele dialogava com toda a gente, não tinha problema nenhum. Há pouco falava da estrutura moral, quando lia o excerto que leu, no tocante ao seu pai. Isso era um traço evidente que se destacava, a estrutura moral do seu pai? Sim. Acho que sim. Em que medidas? Todas as que possa imaginar e mais alguma. Politicamente? Tudo. Afetivamente? Tudo. Quer-nos contar alguma história assim nesse... Não me lembro. É? Eu posso dizer o percurso de vida do meu pai, não é, se quiser. Foi para Alcobaça, em Alcobaça
montou um colégio, ele e outro. Acho que o meu pai gostava muito de dar aulas. É claro que o Estado Novo proibiu de dar aulas. Daí veio para a Leiria, porque entretanto começou a ter muita freguesia de Leiria a chamá-lo de Alcobaça e veio viver para a Leiria, onde teve 32 anos, ou 33 anos. Foi muito bem recebido, era um homem que fazia muitas conferências, principalmente no Ateneu Desportivo de Leiria. Foi presidente durante 4 anos e depois foi destituído pelo então Ministro da Educação Nacional, José Armando Saraiva, que é também um leiriense, não é? Também foi advogado. E ele não se importou muito, como já estava no fim, no fim do mandato, mas cortou relações com ele. Até porque o julgamento que tiveram antes, o Germano Saraiva tinha o escritório na Rua do Crucifixo e o meu pai na Rua do Ouro, com o Mário Soares, o Gustavo Sarmento. Também era natural que se encontrassem. Claro. Porque naquele tempo havia uma certa, vamos lá ver, educação. E conviviam e tal. Depois houve esse episódio triste do Ateneu Desportivo de Leiria e foi assim. E diga-me uma coisa, há pouco também me confidenciava, antes da entrevista, que o seu pai chegou a ser preso. O meu pai teve várias prisões, várias. Mas o senhor Vasco presenciou alguma? Eu vou-lhe dizer, com 3 anos. Acho que a primeira prisão do meu pai foi na penitenciária. E o saudoso Raul Rego, que foi o diretor da Jornal República, num discurso, eu soube isto depois. Até o filho, com 3 anos, foi ver o pai à prisão. Claro que eu não me lembro nada disso, não é? Depois nas outras prisões, ele teve em vários sítios, no Aljube, não sei se esteve em Caxias, sei lá. A última prisão dele foi em 1968, porque ele tinha um cliente de Leiria que tinha uma fábrica para lá do Porto, não sei, Viana do Castelo, sei lá, Guimarães. Lá havia uma certa turbulência em Portugal, certas movimentações, uma certa turbulência do governo. E a minha mãe diz assim, Vasco, faz o favor, não vás ao escritório dos irmãos... agora esqueci-me. Bem, não interessa. Não vás ao escritório de XYZ, porque não convém, porque está muito turbulento e tal. É claro que ele foi logo e ficou logo lá preso. Estava lá aqui dentro. Pronto, teve 1 mês e tal, já tinha uma certa idade, teve lá 1 mês e tal, acho que se sentiu mal da máquina e depois foi solto. E como é que se gera a prisão de um pai num ambiente familiar? Em casa, como é que se geria essa situação? Eu não falava disso. O meu pai era muito recatado em certas coisas. Mas também teve exilado em Espanha, fugiu de Peniche, ele e outros, não foi só ele, é evidente. E através de um guarda, pronto. O guarda deixou-os passar, posso ir ali à praia, dar uma volta, era a senha. Depois fugiu para a Espanha, num burrico, diz ele, no burrico e tal, com o passador, não é? Em que ano é que foi o exílio em Espanha? Em que ano é que foi o exílio em Espanha? Eu ainda não tinha nascido, sei lá. Portanto, década de 40, não, década de 30? 30, pai. Andou lá 1 ano, Madrid, Vigo, andou por ali, depois chegou a Vigo. Entretanto, havia muitos portugueses, antifascistas, pela Espanha toda. Onde ele andava, encontrava sempre amigos, até aqui da zona de Leiria, de Alcobaça, de Lisboa. Esteve sempre acompanhado, nunca andou sozinho. E depois em Vigo, chegou a Vigo e disse, bem, vou entrar em Portugal semi-clandestino. Depois já entrou e tal. Depois, entretanto, houve uma amnistia. Ele nessa altura estava politicamente organizado em algum partido? Não. Não? O Partido Socialista só aparece em 72, 72, não é? 73, se não me engano. 73. Antes era a ASP, não é? A Ação Socialista Portuguesa, que depois se converte em Partido Socialista. E diga-me uma coisa, já que estamos a falar nisso, como é que se dá essa aproximação do seu pai ao Partido Socialista?
O meu pai era muito amigo do pai do presidente Mário Soares. E ele, como leu muito sobre os políticos da altura, e tinha um grande problema social, ver as pessoas na miséria, né? Pronto, isso o levou A juntar-se ao Partido Socialista. a formar o Partido Socialista. E foi aqui em Leiria, foi em Lisboa? Ele era suponho eu, o principal aqui de Leiria, não é? Ele não foi à Alemanha, à fundação, por motivos profissionais, não é? Senão não tinha isso. Mas Então, antes de irmos ao 25 de Abril, perguntava-lhe também pela sua experiência pessoal, como é que era escrever, ser jornalista com as malhas da censura? Era mau. Mas quer-nos contar algum episódio que tenha tido nesse Não, sentido? posso... Os jornais antes de saírem havia a censura. O Jornal República era na Rua da Misericórdia, ali era a censura. Então o diretor telefonava para a censura, uma vez era o Vitor Direito, que era chefe de redação, outra vez era o Rio. Então, mas este artigo não pode sair, Sr. Coronel. Oh, Sr. Coronel, não diga uma coisa dessa, isto não ofende ninguém e tal. Não, Sr. Coronel, faça o favor e tal. Eram discussões com a censura, não é? Quando veio o 25 de Abril, acho que foi o primeiro jornal não censurado a sair para a rua, acho eu, não sei. Mas aquilo era uma feita galhofa. Na redação, ouvir os dois a falar com o Coronel da censura, não é? Coisas, às vezes, absolutamente idiotas, sem... Mas porque a PID interferia em tudo. É chatear por chatear, pronto, Exato. não é nada. E diga-me uma coisa, o Sr. Vasco estava politicamente organizado nessa altura? Não. Ou não? Eu nunca tive. Tive filiado no Partido Socialista, mas não... Gosto mais de estar sozinho. Pronto. Perfeito. Gosto mais, não... Então era um militante das bases, como se costuma dizer. Exato. Perfeito. Não gostava muito de receber ordens e contra-ordens e... Enfim, o que se passa nos partidos políticos eu não tinha estômago para isso, nem tenho. Portanto, cada um segue a sua vida. Exatamente. Andei nas manifestações todas em Lisboa sempre sozinho. Exatamente. Tudo que havia contra o reviralho, lá estava eu, A título quem? pessoal, Estava exato. sozinho. Mas Não, é um feitio. Participou em alguma manifestação no tempo do Estado Novo, que as manifestações obviamente eram ilegais, mas não as deixavam de haver. Muitas. Em que quer-nos contar alguma em que esteve? No Rossio, do 1º de Maio, as cargas brutais da polícia, as manifestações de estudantes na Faculdade de Direito, que a polícia entrava lá para dentro quase a cavalo e... É uma coisa horrível. A gente fugia para a Faculdade de Medicina, que era lá mais em cima, não é? Mas estive em várias, na Estefânia havia lá manifestações. Mas geralmente andava isolado, não... Chegou a ser detido alguma vez, Sr. Vasco? Não. Fui detido, não, porque tive sorte. A única vez que estive preso, entre aspas, não é? Foi no funeral de um estudante de Direito que foi assassinado pela PID. Ribeiro Sanches. Como? Ribeiro Sanches. Não sei porquê, por que razão. Eu era jornalista, estava lá a fazer a minha profissão. Veio um guarda ter comigo. Senhor, vai para ali, faz favor. Lá fui, né? Estavam lá os comandantes, aquilo e tal. Nem disseram boa tarde, nem bom dia, nem boa noite. Bem, eu disse para mim, vai ser hoje que eu vou para a pisa, não sei o quê, não sei o que mais. Entretanto, aquilo acabou. Eu fui-me embora. Porque estar presente nesse funeral já era um ato de contestação política ao regime. Exatamente. Ainda para mais um jornalista que depois ia noticiar o funeral. Aquilo era uma coisa cheia de polícia por todos os lados. Sabiam perfeitamente que aquilo era uma manifestação contra o regime, Claro, não é? claro. Perfeitamente. Já agora perguntava-lhe uma última coisa antes de irmos ao 25 de Abril. O jornal República era um jornal também muito conotado à oposição do regime. Era, ligado ao Partido Socialista. Ligado ao Partido Socialista. Quer-nos destacar alguma pessoa nesse sentido? Ou, não sei, talvez o Raul Rego?
Eu vi lá como jornalista, era o Assis Pacheco, que era um jornalista formidável, que só escrevia com um dedo, mas era uma máquina infernal de escrever. Foi seu colega, então? Sim. Então, era preciso fazer uma primeira página, faltava qualquer coisa e o Vitor Direito dizia, sim, escreve aí qualquer coisa para a primeira página. Ele escrevia, era impressionante. Esse aí foi o jornalista que mais me tocou. Bem, se bem que havia outros, não é? Mas pronto, não posso ir falar de todos, não é? Claro. Sou Vasco, então, indo ao dia 25 de abril de 1974, lembra-se desse dia? Muito bem. Onde é que estava nesse dia? Onde é que eu estava? Estava a dormir, Estava a dormir, mas estava em Lisboa ou em Leiria? em Lisboa. E Mas sabia qualquer coisa. Como é que... Sabia? Sabia qualquer coisa. Então conte-nos lá essa Não história. sabia que se ia dar o 25 de Abril. A movimentação militar. Mas tive um amigo meu que estava metido num movimento que me disse assim, prepara-te, vai acontecer qualquer coisa. Quando o meu pai me acorda, sei lá, 4 ou 5 da manhã, não sei. Ele estava em Lisboa também? Então, vai lá ao meu quarto, há tropa na rua e tal. Eu viro-me para o velho republicano, farto de lutar contra a ditadura e tive o desplante de lhe dizer, acabou, desta vez é que foi, não é que não tenha dúvida. Mas como é que sabes isso? Sei, é um clique, pronto, sei. Apercebeu-se logo que era um movimento de libertação. Entretanto, não foi bem assim, porque Aquilo foi um bocadinho dúbio ao início, porque ali houve uma dúvida se aquilo podia ser um golpe de direita. um golpe de Estado de Direita do general Calusa da Riaga, não sei o quê. Falou-se nisso, não sei o quê. Pá. E depois houve alguém que telefonou para o meu pai para avisar do 25 de Abril. Ele desconfiou quem foi, mas também não posso dizer. Pode não ser. Claro. Quem foi ao telefone foi a minha mãe, meio encenada. A gente desconfia quem foi, meu pai, mas não sabe. Olha, Depois fomos para o Jornal República, logo às 7 da manhã. Foi um correrio nesse dia. eu até penso que o Jornal República, como o Sr. Vaz estava a dizer, foi o primeiro jornal a sair em liberdade. Acho que sim. Logo no dia 25 de Abril. Acho que sim. Uma edição especial. Acho que sim. Tenho essa ideia também. Acho que sim. Portanto, estava com o seu pai em Lisboa nessa Exatamente. altura. Quando é que voltaram a Leiria, dentro desses A Leiria? Sim. Olha, eu vou dizer um episódio muito triste, agora já se está a falar, em voltar a Leiria. Foi um atentado contra a vida do meu pai e da família dele. Já depois do 25 de Abril? Em 1972. Eu queria falar nisso porque Faça favor, Sr. Vaz. muitas pessoas não sabem e então foi assim. Num dia de agosto de 72, agora não lembro, está aí, 10 de agosto ou 12 de agosto, eu estava em Lisboa e resolvi vir a Leiria, como falou de Leiria. Não sei porquê, estava um calor infernal em Lisboa, cheio de calor. Agarro no carro e vou até a Leiria. Devia ter sido seguido, porque os tipos lá já deviam andar à volta da casa, não é? Devia ter sido seguido e depois, no domingo, chego a casa, vou tentar abrir a porta, vem-me um visconde que vivia no resto do chão, já muito doente, blá, 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 eu não percebi nada do que ele dizia, mas percebi que já tinha havido um problema. Entretanto, uma senhora que fazia de mulher a dias, que vivia por baixo de nós, tinha a chave da cozinha. E ela disse, menino, isto era um cheiro a gás horrível, uma coisa horrível. Então, foi o meu marido, fomos lá acima à casa, aquilo era gás por todo lado, até nos sentimos mal e tal. Então os tipos que entraram lá, abriram o gás Da conduta de gás? Como? Da conduta de gás? Não, onde se faz a comida. Do fogão. Do fogão, abriram aquilo tudo e abriram as luzes. Então o que é que se poderia dar? Uma explosão. Aquilo era para dar uma explosão.
Resultado e concluindo, da família do meu pai não estava lá ninguém. O meu pai estava no estrangeiro, as minhas irmãs não estavam lá, estavam casadas, tinham a vida delas, a irmã estava em Angola, não sei o quê. Pá, estava eu lá sozinho. No outro dia levanto, o que é que eu vou fazer? Não havia as comunicações cá hoje, não havia nada disso, telemóveis, não havia nada. Pá, vou à judiciária, ao piquete. Então fui ao piquete da judiciária, fiz queixa. Depois o meu pai escreveu, ou então o Presidente do Conselho de Ministros, mas está aqui no livro Marcelo Caetano, a queixar-se do vandalismo que tinha sido, não foi um roubo vulgar, não sei o quê, não sei o que mais. Cheirou-lhe mais a atentado e tal. Mas há uma descrição entre os dois. Resumindo, atrás da casa dos meus pais era o Hospital do Mundial, Confiança. Portanto, aquilo explodisse. Olha, ia morrer muita gente inocente, não é? Menos a família do meu pai, que não estava lá ninguém, exceto eu, no domingo. Porque se aquilo houvesse uma explosão, seria sido, sei lá, de madrugada, ou sei lá. Chegou a perceber-se de quem é que Não. tentou perpetrar isso? Quem fez isso? Sim. Não faço ideia. Ou foi o PIDE ou foi a Legião. Não sei. Entretanto, fui lá ao judiciário, só por ir já sabia que falar com o agente Pereira, acho eu. Fui lá uma ou duas vezes e... Já agora o seu pai demonstrava medo ou receio desse tipo de situações? Não. Que acontecessem? Meu pai era um homem muito corajoso. Tinha um sistema nervoso muito mau, Mas era um homem de coragem. Só um homem de coragem fez o que ele fez, não é? As prisões. Aliás, quando ele esteve preso no Porto a última vez, ele estava muito em baixo, porque saem coisas horríveis da família. O pai dele tinha morrido às 5 da manhã, eu por lá, olha, o seu pai morreu às 5 da manhã, não sei o quê. E ele acho que aí, o seu filho teve um desastre automóvel, no outro dia, uma coisa qualquer dessa. E psicologicamente aí foi-se um bocado abaixo, acho eu. E veio de lá doente. Eu tenho a impressão que eles até o soltaram para ele não morrer lá. Dessa última prisão, de 1968? E foi em que prisão, Sr. Vasco? Acho que foi na PIDE no Porto. No Porto. Agora, eu sei que ele teve preso, devia ter sido, não sei. Perfeito. Na PIDE do Porto. Então, voltando ao 25 de Abril, quando é que voltam a Leiria, durante esses tempos? Não, raramente. Só vinham raramente a Leiria? Raramente. Mas o seu pai chegou a fazer parte das listas do Partido Socialista à Assembleia Constituinte, por Leiria? Fez, ele foi vice-presidente da Assembleia Constituinte. Ele chegou a ser vice-presidente? Vice-presidente da Assembleia. Portanto, ou seja, tinha de ficar longas estadias em Lisboa e vinha então raramente? Raramente vinha. Olha, também já estava com idade, já não tinha claro. paciência. Depois foi eleito presidente da Assembleia da República, e sempre independente, que ele teve muitos problemas, que eu agora não vou aqui dizer. Hei de escrever, se tiver paciência, qualquer dia. Ele achava-se o presidente de todos os deputados. Não se achava o presidente dos deputados do Partido Socialista, era o presidente de todos. E isso agariou-lhe vários problemas. Na mesma medida em que o seu pai era uma figura consensual aqui em Leiria, acha que também foi enquanto Presidente da Assembleia da República e Vice-Presidente da Constituição? No primeiro e segundo ano foi. No terceiro ano já houve problemas. Olha, e diga-me uma coisa, já que estamos na eleição para a Assembleia Constituinte, nesse dia, a 25 de abril de 1975, vocês votaram em Lisboa ou vieram a Leiria votar? Olha, boa pergunta. E aí o seu pai já estava no Partido Socialista, Sim, correto? sim. Não é? Não, devia ter votado em Lisboa já. O seu pai lembra-se de algum comentário que o seu pai tenha feito aos resultados dessa Assembleia Constituinte? Não, já não me lembro. Então, ou seja... Já lá vão muitos anos. Mas ele chegou a ser eleito, então, Pelo Partido Socialista, suponho que Lisboa ou Leiria. Não sei, já não me lembro. Ou Lisboa ou Leiria. Ele contou-lhe alguma história da Assembleia Constituinte? Não me lembro, já não me lembro. Ok. Já lá vão muitos anos. Claro, claro. E diga-me uma coisa, Sr. Vasco. Na altura, o Sr. Vasco ainda trabalhava no Jornal República? Na altura trabalhava. Então, eu quero-nos contar, assim, algum episódio. Eu gostava de ir àquilo
passou a ser designado como Casa República, em 1975. O Conselho da Revolução teve de intervir. Quer-nos contar alguma coisa nesse sentido? Isso é muito complicado. Mas faça assim um breve resumo, uma breve síntese. Eu acho que é mais para esquecer do que para lembrar. Então, não insiste mais. Senão... Acho que é mais para esquecer do que para lembrar. Então, se não quiser falar, passamos à frente. Que leiria é que o Sr. Vasco e o seu pai encontravam quando vinham cá depois do 25 de Abril? Que mudanças é que existiram? Não me lembro de ficar com o meu pai depois. Sabe que eu depois dessa altura casei, tinha a minha vida pessoal. Ele vinha cá de vez em quando, eu sei que ele vinha cá. Eu raramente o acompanhei, ou nunca o acompanhei cá. Mas existiram mudanças assim, políticas, económicas, em Leiria, após o 25 de Abril, ou manteve-se tudo na mesma? Não lhe posso dizer porque eu não assisti. Não. Acho que agora a Leiria está ao triplo do que era do meu tempo. A única coisa que eu posso dizer é que estou há 10 anos em São Pedro do Moel. Leiria, na minha altura, quando era jovem, era uma cidadezinha muito pequenina, não é? E agora está uma cidade enorme. Vá à Leiria Nova, as pessoas gostam muito da Leiria Nova. Eu gosto muito da avenida da Leiria Nova, acho que é uma avenida formidável. Não havia nada. Leiria do meu tempo acabava ali no Teatro José Lúcio da Silva e havia mais de dúzia de casitas, depois aquilo era tudo campos, onde eu jogava futebol. Claro. Cresceu imenso. Claro. É obra dos autarcas, como as outras cidades cresceram, é evidente. Politicamente, onde é que se situa a Leiria? É mais Partido Socialista ou é mais Partido Social Democrata? Assim, historicamente falando. Talvez tenha sido mais PSD, mas o PS conseguiu ganhar umas eleições. Portanto, é sempre disputado aqui em Leiria? Sim, entre os dois. O seu pai falece em que ano? Em que ano é que o seu pai falece? Isso agora ele faleceu há 34 anos. Portanto, estão de fazer as contas. Década de 80, mais ou menos. Sim, certo? tinha eu 44 anos quando ele faleceu. Que memória é que mais especial é que guarda do seu pai e que gostaria de destacar? Um homem extraordinariamente inteligente, um homem muito preocupado com a vida dos outros, muito preocupado com a miséria, com a vida social das pessoas. Era o que ele sentia na pele. Ele dizia muitas vezes, quando entrava no meu quarto, era pequenito, estava quentinho, e ele dizia-me, não era eu que todos os meninos deste país tivessem o quentinho que tu tens. Portanto, tinha esses problemas. Portanto, tinha essa consciência social. Absolutamente. E lá está, a estrutura moral que... Sabe uma coisa, por exemplo, que fazia? O meu pai... As pessoas iam muito para pedir-lhes emprego, ter cunhas. Agora era abuso de poder, etc. Pronto. Mas o que lhe fazia muita impressão é quando ia lá um casal a casa, falar com ele, a ver se conseguia. E estarem os dois desempregados. Claro. E o meu pai dizia, mas como é que eles agora vão pagar a renda de casa? Como é que eles vão pagar a renda de casa? Eu sei que o meu pai pagou rendas de casa a muita gente. Tinha pena, mas cada um mexe no dinheiro, cada um sabe de si. Mesmo na oposição, em Paris, o meu pai fartou-se para pagar coisas. Pronto. O seu pai esteve em Paris? Chegou a estar em Paris? Não, ia lá muita vez. Quiçá reunir-se com o Mário Soares? Sim, com tudo, com a oposição toda. Já agora diga-me uma coisa, que agora lembrei. Se puder. Exato. Qual é que era a relação do seu pai com o Partido Comunista Português? Sabe que o meu pai esteve preso nessas prisões horríveis com muitos comunistas. E, aliás, agora a reler o livro, agora falou nisso, a reler o livro do meu pai, já não me lembrava que o Dr. Álvaro Cunhal tinha sido colega do meu pai na Faculdade de Direito. Curioso. Não lembrava. E o meu pai foi presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito, depois está aqui escrito, o Álvaro Cunhal ia fazer um discurso, não sei o quê, depois os fascistas, como ele diz, os cobardes,
chamaram-lhe tudo, essas coisas e tal. Mas o meu pai lá conseguiu serenar o Zânio. O meu pai, acho que ao fim e ao cabo deu-se bem com todos os partidos políticos. Em relação ao Partido Comunista, como já lhe disse, ele esteve preso com vários. Houve uma relação de amizade, como não podia deixar de ser. E nas lides políticas, lidava bem com todos os partidos políticos? O seu pai... Acho que sim, acho que sim. Ok. Aliás, até me perguntaram aqui, a Cássio Sousa, quando o meu pai saiu de Leiria, houve um jantar de homenagem aqui num hotel. E estavam lá partidos políticos todos, e como estava gente de direita. O meu pai entrava tinha clientes de esquerda, de direita, não sei o que e tal. E ele perguntou, você lembra-se, tem a ideia, quando a sujeita tal, comunista, engenheira, não me lembro. Não lembro não. Pronto. Ela falou engenheiro e houve uma parte da assistência que saiu, que era a parte direita, mais à direita. E ele perguntou-me sobre, eu por acaso andei a pensar nisso e tive a sensação que sim, que houve um burburinho qualquer. Depois houve um jantar também dos 75 anos dele, no Estádio da Luz. Além de eu e ele sempre do Sporting. Foi um jantar que conseguiram organizar no Estádio da Luz, nos 75 anos, e ele já estava doente. Mas aquilo devia ser um jantar, talvez, para uma possível candidatura à presidência da República. Deu essa sensação. Pronto, não vou dizer que foi, não posso ter a certeza, mas deu a sensação. Tanto que ele, no discurso, já doente e tal, diz, não pensem numa coisa dessas. Ele diz, não pensem numa coisa dessas, porque a luz ao fundo do túnel já se está a apagar. Foi o que ele disse, a parte final. Portanto, o seu pai também tinha consciência da sua própria debilidade. Evidente. Perfeito. Penúltima pergunta, Sr. Vasco. Acha que Leiria e o país fizeram justiça à memória do seu pai? Eu acho que não. Leiria não. Pronto, não digo mais nada. E já agora o Partido Socialista? Também não. Ok. De Leiria. Certo. Sr. Vasco, então, última pergunta da entrevista. Para o ano comemoram-se os 50 anos do 25 de Abril. Considera importante celebrar essa data? Sempre. Porquê? Porquê é que considera importante? A liberdade deve ser sempre manifestada. Nunca se deve esquecer o que os milhares e milhares de portugueses sofreram no cárcere, das prisões. É sempre importante para que tal não venha a acontecer outro dia. Perfeito. E os ventos da Europa, neste momento, não auguram nada de bom. Portanto, 25 de Abril, sempre.